Boa noite, bem-vindos ao Fórum Permanente de Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz. Para você que nos acompanha, se você quiser conhecer um pouco mais do programa, nós temos no site da Prefeitura, tem uma aba só falando sobre o Programa Petrópolis da Paz. Então, você vai encontrar a história do programa, um pouco sobre a mediação escolar, um pouco sobre a justiça restaurativa e sobre a mediação comunitária, tá bem? A lei, não sei se vocês sabem também, é a Lei 7.532, que fala também sobre o programa Petrópolis da Paz. Se você quiser conhecer mais, também está no site da Prefeitura, tá bem? Para esse encontro acontecer, a gente conta com o apoio do FONAME, a gente conta com o apoio da Smart ID, através do Alexandre Vieira, que também tem uma página nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e contamos com o apoio da Inovar Tecnologia Social, esse espaço que a gente está usando no YouTube. A gente vai dando boas-vindas às pessoas que estão chegando, muito obrigada por vocês estarem nos acompanhando, é um prazer imenso compartilhar essas oportunidades com todos vocês, e em seguida, então, a gente convida Maria Cristina dos Santos, deixa eu ler aqui que vai ser mais fácil de falar sobre o currículo dela, tá bem? Ela é professora, orientadora educacional e psicopedagoga, facilitadora e instrutora de círculos de construção de paz. É mestre em linguística aplicada, especialista em linguística do texto, supervisão e orientação educacional, coordenação pedagógica e planejamento, psicopedagogia e educação especial. Hoje, a Maria Cristina vai falar sobre o projeto Recontando Alunos, Fortalecendo e Restaurando Vínculos e Valores. É uma honra estar aqui com a Maria Cristina, porque eu também sou professora da rede, eu trabalhei muitos anos com educação especial, e a gente vê muito, né, tanto na mediação quanto na justiça restaurativa, o cuidado com a pessoa humana, e todo o trabalho voltado para a inclusão e para o sentimento de pertença. E é isso que todos nós queremos, né? Seja de qual situação seja, né, vamos dizer assim, todos nós queremos ser incluídos, cuidados e também cuidar. Então, acho que uma coisa acaba entrelaçando a outra, e é uma honra muito grande, então, chamar a Maria Cristina nesse momento para falar um pouco para a gente sobre esse projeto belíssimo. E eu, então, convido a Maria Cristina, por favor, para estar aqui comigo, para dar continuidade, e é uma honra muito grande te receber, Maria Cristina. Olá, tudo bem? Boa noite, né? Início de noite aqui. Sim, de noite no Rio Grande do Sul, muito obrigada, um prazer, uma honra pelo convite, né? Pelo importante trabalho de divulgação, né, que está sendo feito pelo Petrópolis da Paz, através do canal do Inovar. Então, eu tenho acompanhado muito, né, dos encontros que vocês têm promovido nesse sentido, discutindo sobre JR, né, e tem sido bastante importante para a área da educação e servindo como referência, inclusive, né, todo esse material. Então, eu gostaria, primeiramente, de iniciar agradecendo a oportunidade, né, de falar de um assunto que, para mim, me é muito caro, que é a justiça restaurativa, que eu vim descobrir depois, né, primeiro a educação. Então, juntando justiça restaurativa e educação, meu coração pulsa muito forte, né, porque é isso que eu falo, né, ultimamente, que é a justiça restaurativa na educação, né, e para a educação, e inclusive para a educação emocional. Então, é um prazer falar sobre isso, né. E os ciclos de construção a justiça restaurativa é um grande guarda-chuva, né, e eu tenho trabalhado, claro, no fórum com a mediação, estou terminando o estágio, né, mas na escola, que eu acredito ser berço para a justiça restaurativa, porque é lá que inicia, né, toda a caminhada do ser humano, das suas relações, da sua socialização. Então, eu acredito que ali é um berço frutífero, um terreno frutífero, né, para que a gente trabalhe com as nossas crianças lá na prevenção do conflito. Ele existe, mas ele não precisa ser um confronto. E isso é bastante importante. Então, é sobre isso que eu venho conversar hoje. E aí mostrar algumas experiências do que eu tenho feito nesse caminho.
Que bom, Maria Cristina. Tenho certeza que vai ser um momento muito enriquecedor para todos nós. E falar da educação é falar, como a Madalena Freire diz, né? A educação, a escola, é o coração da comunidade, né? Tudo pulsa ali. E nesse espaço, ela diz, né, que é um espaço que está ali o sagrado, porque a pessoa humana vale muito, né? É muito especial. Então, ela fala disso com muito carinho, e eu escutei isso já tem muitos anos, e como eu lembro disso como se eu estivesse ouvindo agora. Então, cuidado com a pessoa humana, porque ela vale ouro, né? Ela dizia assim. Então, é um espaço muito sagrado, e é muito, muito bom estar aqui com você para ouvir a sua experiência, e tenho certeza que nós vamos sair daqui muito mais fortalecidos e muito mais conectados com essa causa, que é tão importante nesse desenvolvimento, né, que acontece no ambiente escolar, que é o nosso futuro, né? Nosso futuro passa ali o tempo todo. Então, é uma honra muito grande estar aqui com você, que você se sinta muito à vontade nesse espaço, esse espaço é nosso. O programa Petrópolis da Paz é público, então é de todos, então sinta-se parte, sinta-se incluída, tá bem? E fique à vontade. Qualquer coisa é só nos chamar que a gente retorna aqui, eu vou ficar nos bastidores para que você possa ter a oportunidade de falar sobre o tema, tá bem? Ok, muito obrigada. Tiraste da minha boca as palavras, eu ia dizer exatamente isso, que a educação é um espaço sagrado, né, que a gente deve honrar muito esse espaço, né? Então, eu vou compartilhar com você a tela do trabalho, né, de alguns trabalhos que eu venho fazendo em justiça restaurativa. Vocês vão ouvir um passarinho cantando aqui, porque tem um corredor que eu quase não piso, e ele fica em cima do muro, e ele canta nesse horário e canta no início da manhã, então ele se acha um pouco dono dali, né? Então, ele sempre aparece nas minhas lives, é muito interessante, porque ele gosta de comparecer nesses horários aí, né? Mas, então, dando continuidade à questão desse espaço sagrado chamado escola, eu gostaria de dizer que os círculos de construção de paz, eles entraram na minha vida, a justiça restaurativa, lá por 2017, no CPCO aqui de Porto Alegre, que é o Centro de Proteção da Criança, né? E ali eu comecei fazendo a primeira formação de facilitadora, depois na Ajures, né, como facilitadora em justiça restaurativa de círculos mais complexos, instrutora, e aí foi toda uma caminhada que não parou mais, né? E eu gosto de dizer que eu não conheço, né, desertor da justiça restaurativa, graças a Deus, e se ele existe, né, eu não gostaria de conhecê-lo, porque eu só conheço as pessoas que são mordidas, né, por essa filosofia de vida, porque é o que tem me pautado, e as pessoas abraçam de verdade, é isso que aconteceu, né, porque de uma forma, assim, resumida e simplificada, né, a gente vem se baseando no que traz o Zer, né, Howard Zer, no livro Trocando as Lentes, né, que traduz uma visão, assim, bem comum, né, de como queremos conviver, né, e semelhante a muitas tradições religiosas, indígenas, né, isso se funda no pressuposto, que é o que foi acabado de colocar aqui, né, que as pessoas têm o quê? Necessidade de quê? Não só necessidades básicas de alimentação, né, mas de estar em profundas relações de conexão saudável, de estar incluídas, como foi agora me colocado. Então, são coisas bem importantes. Eu vou fechar um pouquinho a janela, que são coisas de live, né? Tá começando a passar um carro de som. Acho que agora vai ficar melhor, né? E essa questão do pressuposto que nos é trazido, que nós queremos estar muito interligados, né? Isso ficou muito claro agora nesse momento, né, de distanciamento social. Então, eu também vou mostrar um projeto feito nesse momento de distanciamento social, trabalhando a questão justamente da conexão entre esses alunos que estavam afastados, né, pode-se dizer, da escola, ainda que as aulas tenham dado continuidade aqui, pelo menos pelo WhatsApp, em algumas turmas e algumas escolas, esse distanciamento afetou muito todo mundo, né? Então, de que lugar eu falo, né? Quem sou eu na prática da justiça restaurativa? Já foi colocado no início, né, a formação acadêmica, né, mas mais do que a formação acadêmica, o que tem me pautado agora é a gestão de conflitos, né, a educação da cultura da paz,
o pós que estou fazendo em Justiça Restaurativa, justamente, né, para dar continuidade aos estudos. Acabei de terminar um curso agora da Juris, também, que era de aprofundamento para facilitadores, né? Então, eu sou instrutora e facilitadora de círculos de construção de paz. E aí, eu gostaria de iniciar com esse coral de alunos, já que vamos falar de educação, que é aqui do Rio Grande do Sul, numa cidade do interior. Espero que vocês gostem, vamos ver se vai dar certo, né? Porque tem essas coisas também. Se chama Oração, a música, e fala de amor, que Justiça Restaurativa e Círculos de Construção de Paz é falar, principalmente a JR, é falar de amor, né? Falar de conexão, de cuidado com o ser humano, é falar de amor. Então, vamos ver. Todos escutam? Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor pra quem bebe a sua água. O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor pra quem bebe a sua água. La, 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 la,
Então, é isso, né? Esse coral não faz parte da minha escola, mas eu sou uma apaixonada por educação e onde tem uma coisa bela, emocionante, lá eu quero estar, com essas pessoas eu quero estar. Então, eu admiro muito o regente desse grupo, essa escola, esse grupo que incentiva tanto esse coral, né? E eu achei que era perfeito para esse momento falar de educação, falar dos alunos, falar desse espaço sagrado, como foi colocado no início, falar de amor. E aí tem uma expressão bem simples que foi dita esses tempos e que eu adotei, né? Que a JR cabe até onde não houver cabimento, né? Então, eu achei muito lindo isso, e os círculos de construção de paz também eu incluo aí, eles cabem até onde não tem cabimento. Então, é isso, né? E para a gente chegar, para a gente iniciar, é sempre muito importante, esses dias eu falei de suicídio na adolescência, né? Então, agora é o momento de chegar em qualquer lugar, em qualquer momento, e primeiro perguntar como vão as pessoas, né? Como você vai de verdade para os nossos alunos no pós-pandemia, que foi um outro assunto que também eu estive conversando, né? De como vai ser esse momento para os alunos no olhar da justiça restaurativa, como a escola se coloca, é olhar para as pessoas de verdade agora nos olhos, né? E de verdade perguntar como você está. Então, eu pergunto para vocês aí do Rio de Janeiro, de Petrópolis, do Brasil, né, do meu estado, Rio Grande do Sul, e do mundo inteiro, como você está agora, como você está se sentindo, e o que está vivo em você. Porque se a gente não sair desse momento melhores, mais conectados, mais humanos, mais vivos, a gente infelizmente não aprendeu nada, né? E aí, quem quiser responder, né, eu pergunto, como você está se sentindo hoje? Vamos ver quem é que vai responder feliz, de boa, triste, abençoado. E eu já adianto que eu estou muito feliz, porque eu estou falando, como eu disse, de dois assuntos muito importantes para mim, que é a justiça restaurativa e a educação. E aí, nada mais importante, né, e relevante do que trazer a nossa mestra, Kay Pranes, né, que é quem sistematizou os ciclos de construção de paz, no que ela diz, né, as violências existem porque as pessoas querem ser escutadas, querem ser incluídas, querem pertencer, né, e se a gente não pertence a algo bom, vai pertencer a algo, de repente, um grupo não tão positivo assim, algum grupo ruim, porque a gente tem essa necessidade, né, de ser escutada e de pertencer e de ser amado. E o círculo, vou dar uma visão de como eu enxergo, né, para depois entrar em seguida, porque não é uma live teórica, muito pelo contrário, mas só para vocês verem de que ângulo eu vou estar enxergando tudo isso, né. Então, o círculo, ele representa e simboliza, né, os princípios fundamentais de uma liderança compartilhada, porque as pessoas vão estar falando de igual para igual, todos têm o seu tempo, inclusive o seu tempo de silêncio, se não quiserem colocar nada, né, e se respeita, então tudo é acolhido. Então, essa liderança compartilhada cabe muito na escola, né, para que se coloque dessa forma, a questão da igualdade, da conexão, da inclusão, né, do foco. O meu tempo de falar, se é um grupo, um círculo com 30 pessoas, eu vou ter 29 opções, né, e de escuta, né, e de uma escuta atenta, que vai trabalhar também a questão do meu foco. Então, comprometimento, participação de todos em um ambiente seguro e respeitoso. Então, para vocês verem, e eu vou tentar convencê-los, e eu já imagino que já estão convencidos, né, do quanto a justiça restaurativa vem contribuir, né, para as escolas através do Círculo de Construção de Paz. E aí eu já vou começar a entrar na justiça restaurativa na escola, né, então, é um modelo alternativo, complementar, que busca de forma pacífica e educativa a resolução de conflitos, né? Os conflitos existem, mas eles não precisam virar confrontos, como eu disse no início, né? É uma ferramenta de diálogo e faz o indivíduo causador se responsabilizar, né? Ver qual é o seu papel nesse fato, nessa relação, e que não é a pessoa dele, mas o fato. Então, é importante a gente separar a pessoa do fato. E aí, então, nessa imagem, eu tenho duas alunas, né, que elas estavam, casualmente, elas moram no mesmo local, eu trabalho numa escola no município, né, então é muito importante eu estar nesse espaço aqui, porque eu também sou funcionária pública do município aqui, e eu estava fazendo círculos, que é um dos projetos que eu vou mostrar, que durou 1 ano, e era com evasão simbólica, e elas estavam brigadas, se davam, porque a escola, elas entram e ficam, né, como é um espaço mais,
local mais distanciado, então o pessoal entra e fica até terminar o 9º ano, né? E são 1.600 alunos num espaço de alta vulnerabilidade social, né? Nós somos 3 orientadoras, e esse ano, então, eu tinha tirado, que era o ano passado, para fazer os círculos trabalhando na questão da evasão, e elas estavam brigadas, e eu nem sabia, né? Então, no momento em que a gente poderia fazer, no momento que a gente fez o fechamento, que eu estava fazendo com eles o fechamento, essa é uma turma de 7º ano, eles poderiam, então, fazer um gesto de despedida para alguém, para um dos colegas, né, que eles escolhessem, para dar, podia ser um abraço, podia ser um toque de pés, poderia fazer uma despedida diferente para alguém que eles iam escolher. E elas escolheram, então, uma outra, e eu achei bem bacana, porque eu fiquei só sabendo depois que elas estavam brigadas, né? Não estavam mais se falando, embora fossem da mesma turma. Então, os círculos de construção de paz, eles são úteis, sim, na escola, né? E é importante para quê? Quando as pessoas precisam tomar decisões, quando elas discordam, quando elas precisam tratar de uma experiência que resultou em danos, querem trabalhar em conjunto com uma equipe. Então, para cada item desses, teria uma justificativa, 2, 3 ou mais, para que ele esteja no espaço da escola, né? Para que se faça a alfabetização emocional, que é um dos projetos que eu vou falar aqui, né? Então, esse é o projeto, né, do ano passado, que eu recebi o prêmio Boas Práticas, representando então, a categoria orientadoras educacionais, né, que é o meu caso, e o Círculo de Construção de Paz, então, foi nessa escola. Vocês podem ver aqui, tem uma turma do lado direito, são alunos do 8º ano, e depois ali tem, então, os momentos, né, que a gente fez, algumas coisas que eu acabava levando, algumas palavras já prontas, né, eu trago, depois vocês vão ver que eu fui estruturando, né, e adquirindo algumas coisas, né, algumas cartas, colocando algumas coisas, mas enfim, aí era um fechamento, né, eles até estão com uma almofada de emoji, então eles adoravam todos esses objetos que eu levava, né, ela levava aquelas caixas plásticas grandes, né, que a gente coloca entulhos, essas coisas, né, então cada um desses objetos, e eu trocava cada círculo conforme era o tema, foram 5, né, eles então tinham, eles gostavam de tirar a foto, né, e de colocar junto ao objeto para ver o quanto era significativo para eles esses objetos, e depois no final eles acabaram perguntando se eu iria sortear, né. Eles estão numa atividade ali no chão, que é o 2º quadrado, no lado esquerdo, na verdade está na coluna do lado direito, né, eles estão ali formando um acróstico, era palavra, se não me engano, eram palavras de violentas, né, inclusive uma delas era a palavra violência, e que eles transformavam em valores positivos, né, a partir de cada letra dessas palavras. Então, a gente trouxe algumas palavras que para eles representavam palavras fortes, né, de violência, e a partir dessas eu formei uma coluna, né, então até com papel reciclado ali, enfim, da escola mesmo, e eles então formavam acrósticos transformando em valores positivos. Do lado esquerdo, o 2º quadrado, a gente estava num momento em que eles faziam um momento de escuta. Eram 4, 5 minutos em que o colega falava para eles, né? Isso aqui era no início do círculo, então o colega falava o que ele quisesse sobre algum conflito, sobre alguma coisa que estava apertando no coração, alguma coisa que tinha acontecido, e o outro não interrompia, só escutava, né, com o máximo de atenção. E depois eles trocavam, né, essa questão, né? Então, o outro falava sem interromper, né, e ele ficava ouvindo. E no final, depois, a gente socializou, né, quando voltou para o grupo, para dizer como é que eles tinham se sentido a partir daquilo ali. Foi muito interessante que alguns se emocionaram muito, né, no final desses 5 minutos em que eles ficavam ouvindo o colega sem dizer uma palavra, eles se abraçavam por conta deles, enfim, então, bem bacana. E ali embaixo eles também, então, né, então, aqui já era o final, tá? Foi um ano, até que eu passasse todas as turmas de 7º a 9º anos, né, então eu levei um ano para fazer, porque eram 5 círculos com cada turma, era uma vez na semana, ou se naquele período em que eu iria fazer, algum professor tivesse prova, alguma coisa, então aquela semana com aquela turma eu ia pular. Então eu comecei lá por maio, devo ter terminado lá por final de outubro. Quando chegou ali em outubro, eles continuavam pedindo, prof, hoje tem a rodinha, embora eles soubessem que eu ia lá na sala, avisar se a gente ia conseguir, eles ainda assim se sentiam na vontade de passar, porque a sala deles é no 2º andar, e a minha sala no térreo, bem atrás, né, onde eles estão ali com esse paraquedas pedagógico brincando. E aí eles passavam para perguntar se realmente ia ter a roda de conversa, que é como eles chamavam, assim, né.
Então, a gente, com a minha colega orientadora, resolvi fazer mais uma rodada de mais 2, em que a gente misturou as turmas. Eu tinha de 7º ao 9º EJA, e ela tinha o 6º. E a gente formou, eram grupos de só 15 alunos, né? E a gente misturou para ver como é que funcionaria isso. Vocês, quem trabalha em escola sabe que aluno de EJA, que já tem mais idade, tem 14, 15, né? E o aluno de 6º ano não fazem parte da mesma galera, da mesma tribo, né? Aluno de 7º, com de 9º também não. E aqui foi muito interessante, vocês podem ver que aqui na coluna da esquerda, embaixo, a gente tem um aluno de boné vermelho, que é do 8º, aquele que está em cima do joelho é de 7º, e aqui são 2 meninas, são de 6º. Eles estão ali no chão, né, tranquilamente fazendo coisa que aluno de 9º ano não gosta muito, porque ele já está num patamar, né, adolescente, então é bem bacana. Aqui embaixo, do lado direito, bem embaixo, a gente também tem aluno de 6º ao 9º ano, eles estão com paraquedas pedagógico, porque eu coloquei, então, no final, depois da rodada dos 5 círculos, a gente terminava a última das últimas atividades, era com esse paraquedas pedagógico, que é um jogo cooperativo, né, e que dá para fazer N rodadas. Eu acabei adquirindo, porque uma vez eu participei de uma formação de professores, e eu vi como é que ele era utilizado, e eu achei que tinha tudo a ver com o círculo de construção, com a JR, né? Então, a gente vai dando comandos, né? Agora a bola não pode cair, agora a bola pode cair, agora quem está segurando o azul troca de lugar, quem está de calça de brim troca de lugar, né? Então, dá para fazer N coisas, né? Dessa atividade, desde que só dá certo se todos colaborarem ao mesmo tempo, né? Então, é bem bacana de fazer, tá? Aqui foi um dos momentos também, já do final, que eu disse que a gente mesclou as turmas, né? Depois dos 5 círculos, a gente mesclou, então eu estava ali dando o comando, né? Para o exercício, só para dizer para vocês que eu dou o comando quando eu faço ali, mas eu faço junto com eles, né? Eu participo, então eu gostava de fazer uma atividade pedagógica lúdica, né? Para o check-in. E aqui, sei lá, eu sempre gostei daquele coelhinho sai da toca, é uma brincadeira bem simples, né, que tu fica ali no meio, alguém diz coelhinho sai da toca, então não troca de lugar, e eu fiquei pensando em alguma coisa com os valores, né, então eu criei, assim, o valor, né, o valor sai do coração, sai da toca, e aí eles ficavam prestando atenção, eu juntei, né, acabei gravando todos os valores que eles achavam importante nos encontros, né, e eles ficavam ouvindo, daí eu disse, olha, quando eu disser algum valor que seja negativo, ninguém sai do lugar, quando eu disser os positivos, bom, o valor positivo tem que circular, é coisa boa, aí eles trocavam de lugar, e aí tem esse aluno aqui do lado esquerdo, mais fofinho, ele era um aluno de 8º para 9º ano, então, assim, as meninas são de 9º, né, então, o que está no meio é de 6º, então, eles adoraram fazer, né, entenderam bem essa questão do valor positivo circulando, ficavam prestando atenção se eu ia realmente dizer valores positivos, que era quando eles podiam trocar de lugar para circular o que é positivo, né, então são coisas assim que foram possíveis de fazer. Aqui estão os acrósticos, né, a palavra violência se transformou ali em cima em amor, inteligência, cura, não ferir os outros, entender, lealdade, olhar, igualdade e vida. Então, a partir de todas as palavras que eles vinham trabalhando nos círculos, eles formaram valores, né, com as palavras negativas. Embaixo, do lado esquerdo, a gente fez uma foto final, né, depois daquele jogo com o paraquedas pedagógico, eles se juntaram, né, conforme as turmas, daí eu aproveitei de uma das turmas, a gente fez essa foto aí. Do lado direito, embaixo, foi uma escola que me chamou, devido aos comentários que tinha, né, dessas atividades, eles acharam bacana, então pedindo para ir lá fazer pelo menos um círculo, né, com a escola, depois eles acabam vindo para a nossa escola, né, os alunos, porque essa escola acho que até a 5º, então eles pediram que eu fosse lá conversar com os alunos e fizesse, então, um círculo também com eles e com as professoras, para eles conhecerem a ferramenta, né. Tá? Então, esse aqui foi o projeto que eu disse para vocês antes, né, que foi a experiência do ano passado, que é a alfabetização emocional, fortalecendo e restaurando vínculos e valores, bem como reconstruindo um cotidiano de paz, utilizando a ferramenta de círculos de construção de paz no ambiente escolar. O tema de fundo foi, né, o propulsor, a evasão simbólica, que é aquele aluno que está em evasão, eu já fiz o encaminhamento enquanto orientadora, né, eu já mandei para o sistema, já foi encaminhado para o Conselho Tutelar, já está no encaminhamento para que essa família seja acionada e esse aluno volte, ou seja, ele não está mais nas minhas mãos. Mas a evasão simbólica é aquele aluno que está na sala de aula,
né? Mas que está só ali de corpo presente, ele não participa, ele não vai bem, né? Os colegas já o excluem por tudo isso, o professor já não olha para ele de forma não tão caridosa assim, né? Porque é um aluno que não sabe, né? Vem só de vez em quando, né? Não está atento ao que está acontecendo na sala de aula, não acompanha. Então, foi com esses alunos, a partir de algumas dicas de alguns professores, que eu chamei, né? Ou alunos que tinham problema de conflito. No caso da turma, podiam me indicar 15, que era o que eu não queria um grupo muito grande, para que eu pudesse realmente alcançar esses alunos. Tá? E 95% dos alunos, então, eram várias turmas, turno da manhã e da tarde, foi bem exaustivo, tinha dias que eu saía branquinha do encontro, né, porque eu pegava 2, 3 turmas na sequência de círculo, né, então eu sei disso porque a minha colega me disse, nossa, Cris, tá, que parece que alguém te sugou, né, então era cansativo alguns dias, né, então eu tentava não fazer 3, né, no máximo 2 de manhã, 2 de tarde, mas assim já eram 4 igual no dia, né. Eram 2 períodos, né, que usava para um círculo. Mas, então, 15 alunos, né, primeiramente, então, só na turma, e os 2 últimos, então, foi um total de 7 círculos, os 2 últimos, que eles pediram muito, a gente resolveu, então, fazer uma coisa diferente, que era mesclar as turmas, né, então, 2, 3 de cada turma, o mesmo número, 15, né, mas agora com eles mesclados, para ver como é que seria. Foi muito interessante observar que eles integraram normalmente, coisa que não acontece, né, na escola quando se faz isso, sempre tem uma resistência, e não houve. Tanto que dá para ver, eu fiz questão de trazer as fotos, como eles estão ali integrados, né, então para ver como o círculo muda mesmo, né, uma ideia diferente, né, de construção do emocional. E aí eu cito o Dr. Guilherme Nogueira, que é um neurocientista que acompanha aqui o Tribunal de Justiça, quando ele diz que um círculo, embora seja interessante, é uma atividade prática para conhecer, etc., mas se eu quero mudar a estrutura emocional, eu tenho que fazer no mínimo 3, né? Então, veio daí a ideia de fazer pelo menos 5, né, com temáticas diferentes, e acabou se tornando 7 círculos, então. Aqui, como já estava fazendo atividade na escola, as professoras responsáveis pela sala do AE, que é a Educação Especial, acabaram me pedindo, então, na semana da Semana da Criança com Deficiência, que eu fizesse com as mães, né? E foi muito bonito fazer com as mães, né? Eu fiz um círculo de autocuidado, em que elas puderam colocar muita questão que eu não tinha me dado tanto conta, né? O que acontece, que é a questão do luto, né? No luto, no sentido do quanto é importante viver o luto e como elas viveram esse luto, que elas relataram, né? E quando tu tem uma gravidez, e que tu espera que a criança, claro, saia com o máximo de saúde, enfim, e quando elas ficam sabendo que vão ter uma criança, né, que vai precisar de um cuidado especial. O quanto elas ficaram sozinhas, quanto se sentiram sozinhas, e aí toda a questão, né, de deixar de cuidar de si, da preocupação, então foi muito bacana quando elas disseram que precisavam falar, já havia, né, até acontecido, coisas que elas já tinham superado, mas que estavam ali. Então a gente às vezes acha que supera algumas coisas, mas precisa conversar entre os seus pares, então foi um círculo desse tipo. O outro projeto, que foi paralelo, porque eu trabalho à noite também na rede, foi o Restaurando Minha Escola para a Paz, aí com os alunos da EJA, né? Então, era semelhante, né, os temas também parecidos, mas não era o mesmo roteiro, né? Mas eram também, então, círculos com os alunos da EJA, em que eu usei basicamente a mesma coisa. Se eu vou levar os emojis, né, eu vou levar o paraquedas, e vamos ver como é que funciona. Então, a gente fazia círculos falando de coisas que tinham a ver com esse aluno, com a maturidade dele, etc., mas eu usava os recursos, né, que eu tinha dos alunos que eu usava de tarde, né? Por exemplo, eu usava almofado de emoji, e foi muito interessante porque eles se apaixonaram por todo esse material também, né? Então, foi bem, bem legal. Então, tá ele aqui do lado direito, né, com o emoji, daí para cá eu já trabalhei com palavras, eu tinha pedido para encadernar já as palavras, né, desculpe, plastificar, então tem uma pastinha com 50 palavras de valores, né, para ficar ali, então, para otimizar, às vezes, a questão do tempo, né, às vezes eu fazia esse jogo de palavras, né, já plastificado com cores, enfim. Mas, no geral, eu sempre peço para as pessoas construírem, né, mas, às vezes, conforme o horário, então, só para mostrar que, às vezes, é necessário adaptar. E, no final da rodada com eles, eu também usei o paraquedas, então, eles estão lá bem felizes na cancha, né, brincando ali junto, né, interagindo, etc., com esse jogo colaborativo.
Então, aqui está alguns círculos, né, que foram feitos com eles, no auditório, com assuntos basicamente o mesmo que eu usei durante o dia, né, o tema em si, que era preconceito, bullying. Uma coisa que eu acho interessante sempre falar é que, embora eu trabalhe, num dos primeiros círculos eu trabalhei o bullying, desses 5, eu jamais usei a palavra bullying, tá? Eu falei, levei um filmezinho, que era um aluno que tinha um lábio leporino, e é um videozinho bem curtinho, americano, em que ele faz um relato no carro para a mãe, dizendo por que as crianças debochavam dele, por que não entendiam, porque ele era simplesmente um menino como os outros. E é um relato muito bonito e muito emocionante. Acho que tem 2, 3 minutos. E nisso a mãe filma esse relato, né? E depois ela passa lá nos Estados Unidos para os alunos da turma. E eu usei também na turma, mas eu nunca usei o termo bullying. Então veio deles, eu deixei que eles percebessem, né, que a gente estava falando de bullying, mas nunca uso, né, nós estamos falando de preconceito. Não, eu lanço as perguntas, né, levo o vídeo, mas eu nunca digo do que estamos falando para que eles consigam perceber ou, de repente, né, perceber alguma coisa que eu nem tinha visto do que realmente é o tema para o nosso encontro. Né. Aqui também é mais alguma coisa, ali foi os balões, né, do check-in, e eles desenharam como é que eles estavam se sentindo, não são balões, desculpa, são luvas, né, luvas cirúrgicas em que eles desenhavam como eles estavam se sentindo. Ali são as palavras do lado direito que eu falei para vocês, que conforme os grupos, né, quando a gente está com adultos e por uma questão de tempo, e se o grupo é maior, eu levo prontas. Ali são espécies de cofrinhos, que os alunos de verdadeira paixão, que são os emojis, né, com as diversas emoções, né, para serem trabalhadas, tá? Então, aqui já é nessa andança, né, de estar sempre falando de justiça restaurativa, então eu fui convidada para a 2ª Coordenadoria Regional de Educação aqui da minha cidade, fazer uma amostra e falar sobre justiça restaurativa, um golinho d'água, e círculos de construção de paz para os diretores de escolas, né? Então, eu levei as obras que embasam, né, algumas delas, né, uma grande parte do que eu uso, algumas palavras que achei significativa, né, paz, amor, amizade, falei sobre a justiça restaurativa, montei esse centro com as obras, e um outro centro, que é o que está do lado direito, né, mostrando para eles como é que seriam com os alunos, né, principalmente alunos de ensino fundamental. Tem que ser algo bem pedagógico, que chame bastante atenção, e que diga alguma coisa para eles, né? Então, esse arco-íris está ali como os dias melhores, né? Os emojis, mas eu não falava muito. Eu deixava aí que eles comentassem, o que eles se encantassem, o que eles dissessem, né? Se isso era significativo ou não. E essa girafa, que foi uma girafa doada para uma professora, que era uma girafa que a filha dela gostava muito, eu estava atrás de uma girafa para trabalhar minhas atividades, e botei no grupo dos professores, alguém tem uma, né, e deixei lá, mas até tinha esquecido, alguns disseram, já dei, não tenho, tinha assim, essa, de repente ela me trouxe essa girafa, que é muito simpática, e os alunos se apaixonaram tanto quanto a filha dela gostava dessa girafa, né, então um centro para a formação de diretores e com embasamento teórico, né, e do outro lado um exemplo para os diretores olharem de alguma coisa para os alunos. Né. Aqui é a formação do lado esquerdo do município, em que eu falei exatamente a mesma coisa, né, o que era a justiça restaurativa, o que é a questão do círculo de construção de paz na escola, e no final tem uma musiquinha sobre o abraço, então eles estão se abraçando, porque eu mesmo troquei aquela música, né, uma musiquinha que existe, que dá para trabalhar em JR, eu estou ali parecendo um avião, né, chegando no aeroporto, mas enfim, a gente ia escolhendo, né, enquanto toca a música, tu vai escolhendo, as pessoas vai abraçando, e assim vai trocando, né? Uma pena que nesse momento de distanciamento não seria, mas então aqui são só orientadoras educacionais num momento de formação, tá? Isso do lado esquerdo. Do lado direito é uma associação isso em Sapucaia do Sul. Do lado direito é São Leopoldo, esse espaço ali é uma associação de bairro muito bem estruturada, que recebeu muito bem a questão da justiça restaurativa e dos círculos, então eu fazia de tarde, e vim para lá as senhoras que fazem parte, né, da associação, ou homens, quem tivesse, né, disponível e que pudesse naquele momento vir, né, então fazia uma vez por mês, tá? Então eles estão numa atividade de fazer um momento de
de carinho, né, pro outro. Então, eles podiam fazer uma espécie de massagem, eles podiam fazer uma massagem nos braços, né, então eles podiam fazer alguma coisa que lembrasse um relaxamento ou um carinho para o outro. E a pessoa fechava os olhos e se deixava levar pelo momento, né. E para trazer um pouquinho, então, o que para mim representa muito, né, essa questão, então, está no livro Processos Circulares, da página 18, né, que a filosofia subjacente aos círculos reconhece que os participantes se beneficiam da sabedoria coletiva, que eu acho que as fotos já falam muito sobre isso, né, a gente percebe cada um, e eu mesmo gosto de revisitar as fotos e lembrar, eu vivi o momento, né, e ver como é que eles estão, porque eu estava ali vivendo o momento e facilitando, não conseguia, na verdade, perceber os rostos, né, então agora quando eu olho as fotos, eu percebo realmente como é que eram os rostos e o quanto estava fazendo sentido para aquelas pessoas que estavam ali, né. Então, os círculos recebem o aporte da experiência de vida e o suporte da sabedoria conjunto, né? Então, ninguém sabe mais do que ninguém, todo mundo sabe um pouco, todo mundo é necessário pelo que traz, né? E pelo que sabe. E gera, assim, uma nova compreensão do desafio da convivência e das possibilidades inéditas de solução com o que cada um traz para todo mundo, né? Aqui é na minha própria escola, então, de tanto falar que essa questão dos círculos e fazer os círculos, então foi pedido que eu fizesse no momento de formação para os professores. Então, foi feito o círculo aí, do lado esquerdo eles estão, aí eu estava com as cartas do Grok, para quem conhece, né, o jogo Grok, eles estão escolhendo, então, a carta dos sentimentos, né. Então, ali está a mesa de centro, a peça de centro, né, sem os colegas em volta, e ali eles abaixados, né, escolhendo o lado esquerdo. Do lado direito, então, estão as cartas, as palavras dos valores e as diretrizes, né, então ali tem a coruja, flores, lápis de cor, enfim, aquelas bolinhas de massagem, algumas coisas que eram significativas, né. Aqui era uma escola estadual, também era uma formação de professores, o diretor é um conhecido, ele colocou que o grupo não estava no momento tão bom, né, estava ocorrendo ali alguns conflitos, né, algumas divergências, no sentido que era um momento também de que alguns estavam aderindo à greve, outros não, enfim, daí alguns não estavam recebendo tão bem assim a ideia dos outros colegas, então ele pediu para fazer um círculo, e eu fiz um círculo, e como alguns já, quem conhece, né, só pelo que está ali no círculo, eles poderiam trazer um objeto significativo para eles, né, e aí, então, um trouxe violão, outro trouxe diploma, outro trouxe uma foto, e cada um foi contando a história, no momento de contação de história, a partir desse objeto. Foi um momento bem bonito também, né, era para ter durado 2 horas, mas foi bem mais. Eu também usei as cartas do Grok aí, e foi um momento bem bacana, né, então, cada um contou a história. Então, uma escola estadual de ensino médio, né, com uma formação de professores. Aqui a associação que eu falei para vocês, a associação de bairro, né, então aí estão algumas fotos, a camiseta que eu fiz para usar sempre nesses encontros, eu resolvi, não sei porque eu queria usar uma camiseta que já simbolizasse, né, muito do que é a filosofia, então eu fiz a camiseta Ubuntu, com significado, né, e atrás, então, a própria imagem, né, do que representa isso, que é todos juntos, né, nessa horizontalidade. Então, eu sempre, quando ia lá, ia com essa camiseta, porque eu achava que era importante, né, que eu já trouxesse na minha própria colocação enquanto pessoa, né, um pouco do que significa. E essa boneca que está ali, ela está ali de propósito, porque antes de começar os círculos, um dia eles fizeram uma feira, né, de participação de todos do bairro, de quem faz artesanato, era uma feira com um pouco de tudo, né, e ocupou toda a rua, e muitas pessoas da cidade estavam, e aí eu passei por uma das barracas e tinha essa boneca de pano, e eu queria que ela fosse, né, uma boneca de pano, assim, para ser gostosa de pegar, enfim, né, e que tivesse uma certa representatividade. Então, eu adquiri essa boneca, e quando eu fui fazer o círculo, eles ficaram muito emocionados, porque eles reconheceram, né, que era da feira, do próprio bairro, né, então, quando eu fui em 2 momentos, de uma das feirantes que ela faz, tem uma girafa que aparece em algum momento que é de feltro, que ela também que faz, que fez aquela coruja que apareceu antes, então, foi um momento, e ali a gente está no momento, né, daquela atividade do cordão, né, que eu passo para o outro, e cada um fala um pouco de si, enfim.
E aí um pouquinho dos relatos, né? Show, adorei também, quero novamente, muito bom. Então, era bem bacana fazer o circo, era uma tarde, acho que era tarde de quarta ou quinta, que normalmente a gente fazia, né? Aqui é aquela mesma escola de ensino médio, que eu falei antes, dos diretores, né? Então, eu estou falando, ele pediu primeiro que eu fizesse com os alunos, né? E depois que ele me pediu para fazer com os professores, para que eles conhecessem a ferramenta. Então, esses alunos também tinham uma questão de divergência, a turma era difícil, é uma turma de primeiro ano de ensino médio, e uma das atividades ali de cerimônia de encerramento, eles estão colocando, né? Cada um colocava nas costas do outro alguma coisa que representasse de forma positiva, né, o colega. Então, eles iam escrevendo, né, então eles estavam muito curiosos ali, eles estão rindo loucos para olhar o que cada um botou nas costas, né, um do outro. E eu também usei para cada um como é que está se sentindo, como está chegando os emojis, né, e aqui é muito bacana, porque tinha um aluno com síndrome de Down, o único da turma, em que ele foi falando, enfim, foi interessante que os que, depois eu fiquei sabendo, né, os que protegiam, ou pelo próprio andamento do círculo, sentaram do lado, né, do lado direito e do lado esquerdo, e o menino com síndrome de Down no meio, como se fosse uma proteção, né, justamente pela atividade. E ele participou todo o tempo, ele tinha bastante dificuldade para falar, ele tinha a questão da gagueira, né, e mesmo assim ele sempre relatou. E daí tinha alguns da turma que riam, né, que faziam aqueles sorrisinhos, tudo, e lá pelas tantas ele acaba falando numa contação de história, eu acho que eu pedi para falar alguém que, para honrar quem é que eles honravam, era alguma coisa assim, né, uma pessoa que eles gostariam então de honrar naquele momento, ele falou da avó, e ele falou que ele amava muito a avó por tudo que ela tinha ensinado para ele, e que se era uma coisa que doía nele, foi o fato dele não ter dito como ele gostaria de dizer para ela o quanto ele a amava, e o quanto ela tinha ensinado ele a sentir, a ser uma pessoa melhor. E nisso ele começou assim a chorar e a dizer, né, que a avó era uma pessoa muito especial, enfim, tinha ensinado tudo para ele que ele sabia, e foi falando assim tão bonito, de uma forma tão genuína, que toda a turma, inclusive aqueles alunos que estavam com sorrisinhos, né, tomaram uma outra postura, sem ninguém precisar dizer, olha, isso não é uma postura bacana em relação às pessoas, né. Então, por aquele relato, esse menino ganhou um respeito tão grande, né, num relato da humanidade dele, que todos os alunos, e eu não pude interferir, porque não é papel do facilitador, todos se levantaram e sentiram necessidade de ir lá abraçá-lo. Então, foi bem bacana, né, que são movimentos que é do círculo, o papel de facilitador está ali só para conduzir o espaço, né, mas não para dizer como as coisas têm que acontecer, porque o círculo é das pessoas e é dos alunos. E então, trazendo mais uma vez a Kay Pranes, não sei se tem alguma pergunta, pelo que eu estou vendo, não, se está fazendo sentido para vocês, qualquer coisa, vocês podem me dizer se está fazendo algum sentido para vocês, enfim, mas eu gostaria mesmo de trazer enquanto relato, né, do que venho trabalhando, do que vem acontecendo para mim, né, uma caminhante aí iniciante da JR, né. Então, o Círculo de Construção de Paz é um processo de diálogo, de criação de espaço seguro, de discutir problemas difíceis, de melhorar os relacionamentos e resolver as diferenças. Por que eu trago esse conceito? Porque eu acho que esse conceito é tudo que nós precisamos para saber o quanto ele tem que estar no espaço da escola. Eu sei que agora a BNCC traz a questão do socioemocional, né? E o outro trabalho que eu vou mostrar é exatamente sobre isso, o quanto o Círculo de Construção de Paz, BNCC, com a questão do socioemocional, estão intimamente ligados. Né? Até porque o que a gente trabalha nos círculos? Né? Basicamente, esses quadrantes: o conhecer-se, o construir relacionamentos. Então, isso já bastaria para dar boa parte do que está na BNCC sobre projeto de vida, né? Que é conhecer-se, conhecer a mim mesmo e construir relacionamentos saudáveis, além de abordar os problemas e desenvolver planos de ação. E aí eu trago esse pensamento, que eu acho que também se relaciona muito com o que tudo isso significa, né? Que sabe o que é carinho? É tocar com respeito o mundo do outro. E para mim, o Círculo de Construção de Paz é muito disso também, né? A gente trocar com carinho o mundo do outro e reconhecer no mundo do outro o nosso próprio mundo, né? Então, aquela questão do que eu sou porque nós somos, né? E
O círculo é, então, uma conversa, um encontro de partilha e de fortalecimento, né? Esse momento de escuta que as pessoas precisam tanto, nem que seja pelo virtual, porque eu vou mostrar agora alguns elementos do virtual, e aí eu vou andar um pouquinho mais rapidinho, né? Porque os círculos virtuais, para mim, representa muito essa imagem que eu trouxe, né, da lagarta, desse momento de quarentena, da gente se redescobrir, né, para um voo, para um momento melhor, para o depois, né, e que a gente saia melhor para esse momento. Então, eu acredito que o sentido da vida está em fazer as outras vidas melhores, né, fazer sentido a outras vidas. Então, eu acho que é muito isso também, que a gente saia melhor, né, e eu aproveitei, então, esses círculos virtuais, que para mim fez muito sentido no início, e depois com a live da Kay Prand, eu me senti muito melhor, né? Quando ela diz entre o círculo virtual e o presencial, óbvio que o presencial tem todo o seu valor pela conexão, pelo contato, mas entre fazer e não fazer, o que, que a gente acha melhor? Né? Que é o fazer, o círculo de diálogo, né? Para que as pessoas se conectem com aquilo que é possível nesse momento. Então, esse aqui é um círculo restaurativo para mulheres. Aqui eu comecei fazendo com outros facilitadores, para treinar mesmo, né? Então, convidei vários colegas que tinham feito amigos, né? Curso de instrutor, curso de facilitador, curso de círculos complexos. Então, fui convidando as pessoas para a gente ir fazendo círculos entre a gente. Depois, eu tive uma conversa com a Secretaria da Saúde da cidade de Sapucaia do Sul e a gente acabou oferecendo. Então, como a Secretaria de Saúde estava oferecendo um atendimento online, né, e as pessoas podiam ligar por celular, a gente acabou conversando que conforme fosse a questão, que se percebesse que não era uma questão para psicólogo, que não era tão profundo, então elas iam encaminhar, né, e sugerir o círculo de construção de paz virtuais que aconteciam aos sábados. Então, esse aqui era o convite, né, Círculo Virtual de Apoio ao Distanciamento Social para a Comunidade, aberto, né, e que se abordava, então, vários temas com a minha colega Elisandra, aqui do Rio Grande do Sul. No espaço em que ela trabalha, que é a Fundação de Proteção, foi feito, então, um círculo de celebração dos 18 anos da Fundação, né, pela plataforma virtual Zoom, que a gente fez, então, um círculo de celebração nesse sentido. Aqui, círculo virtual de diálogo, então, aberto à comunidade, as pessoas participando, professores, enfim, né, e professores de outros lugares também. Esse aqui também é um exemplo desse círculo virtual aberto às comunidades que ocorria aos sábados. Tá? Esse aqui também. Esse é o círculo que foi dos 30 anos do ECA, né, e dos 18 anos, então, da Fundação, né. Então, a gente tem aqui o presidente da Fundação, Dr. Konzen, né, falando da questão do ECA, ele era o painelista, junto com uma outra pessoa, tá? Então, esse é um círculo de diálogo e aprendizagem, né, e dos 30 anos do ECA. Depois veio esse outro projeto, então, alfabetização emocional, fortalecendo e restaurando vínculos e valores, bem como reconstruindo um cotidiano de paz, utilizando a ferramenta dos círculos virtuais, o círculo de construção de paz no ambiente escolar, tá? E aí foi feita eu acabei fazendo uma adaptação do projeto e pensando no seguinte, o que eu posso fazer pelos nonos anos, né? E aí surgiu esse projeto Reconectando Alunos, Fortalecendo e Restaurando Vínculos e Valores, diálogo sobre projeto de vida, através do Círculo de Construção de Paz, para alunos dos nonos anos. Aí aberto a todos os alunos da rede, dividido em 2 momentos, tá? Os 2 momentos eram, primeiro, o Círculo de Construção de Paz, que eram por grupos, e aí onde eu acabei pedindo auxílio e recebi o auxílio de todos os voluntários de todo o Brasil, né, no curso da Júris, né, a gente tinha um grupo, uma plataforma, eu acabei convidando todos por ali, quem quisesse, sentisse chamado, então apareceu 40 facilitadores, né, o que me ajudou muito para fazer esses círculos, que abria a plataforma e dividia as pessoas em vários grupos, né, para fazer o círculo, e o segundo momento desse projeto era a palestra com os professores das escolas técnicas, que está do lado direito. Então, eles participavam, para cada escola, de 2 encontros, um que era com os professores das escolas técnicas, explicando para eles como é que ia ser, quando eles fossem para as escolas, quais eram os cursos, enfim, tudo aquilo que se faz, né, para o aluno que está indo para o ensino médio. E o outro momento, então, era o círculo sobre o tema projeto de vida. Então, esses círculos foram todos virtuais, com 40 facilitadores do Brasil inteiro. Nossas reuniões eram aos domingos, o roteiro era um roteiro
básico padrão, que foi construído, foi co-criado, né? Eu passei a ideia, enfim, o que eu achava que poderia ser, e o pessoal, então, foi sugerindo. Então, tinha uma música de base, uma música oficial, eu acabei elegendo, que é a do Carlinhos Brown, que ele fez para esse momento, né? Que fala justamente sobre não desistir. E aqui, então, é um registro de vários círculos, né? Que foram feitos e a questão da construção de valores, né? Então, uma reunião do dia 3 de novembro de tarde, o outro dia 23 de outubro de tarde, com os alunos e professores, as orientadoras educacionais que participavam também desses encontros, tá? Do lado esquerdo, em cima, era uma reunião de domingo, quando a gente fazia o alinhamento da semana para os círculos. Do lado direito, são todos os facilitadores daquele momento, né, que foi registrando, então, eram 4 de outubro, uma reunião que a gente teve de alinhamento, né, que acabou registrando aí, então, nosso encontro, né, para que se discutisse, visse o que ia ser feito, quais iam ser as duplas, então deu bastante trabalho, iniciou em 8 de outubro e terminou em 4 de novembro, né, foi um mês e uma semana para dar conta de passar por todas as escolas municipais, né, o projeto é municipal, com os alunos dos nonos anos das escolas, tá, daquelas que têm nono ano. Então, a música diz, né, não desista, por isso era a música oficial, né, era a cerimônia de encerramento, a música do Carlinhos Brown, né, e aí, então, um recurso que uma das colegas usou, né, do círculo dela, que eram essas plaquinhas, já com alguns princípios, né, na verdade, algumas diretrizes do círculo, né, então ela fazia plaquinhas, eu acabei registrando as plaquinhas e trazendo aí, então cada um, apesar de ter um roteiro base, né, fazia a construção do seu círculo com a sua dupla, à sua maneira. E o porquê da importância do círculo nas escolas, né, porque a contação de história, ela mobiliza as pessoas em muitos níveis, né, espiritual, físico e mental, e os ouvintes absorvem as histórias de modo muito diferente do que se estivessem ouvindo conselhos. Então, a contação de histórias é muito isso, né? Como eu disse antes, ouvir a história do outro, passar pela minha história, né? Analisar a minha história e me enxergar também na história do outro. E aí, para ir finalizando, a minha gratidão, lembrando que a compaixão é uma das mais preciosas faculdades da alma humana. Acolher o outro com empatia por meio de escuta é o que de mais valioso podemos oferecer neste momento. E por isso, nesse momento de distanciamento social, eu quis tanto trabalhar com círculos virtuais, embora lá no começo as pessoas estranhassem muito, né? Eu me senti muito feliz, muito segura. Foi só o estranhamento do primeiro círculo, os encontrões que houveram no início, né? Participei de bastante encontrões no início, e depois disso eu me sentia muito bem nos círculos virtuais, e até me sentia mal de dizer isso, né? Até o momento que houve, então, a live da Kay Prandes, em que ela disse que os círculos virtuais cumpriam, sim. Na verdade, eles não são virtuais, eles são reais, né, para o virtual, mas eles são círculos à distância. Eles cumprem muito o seu papel, né, para aquilo que é possível fazer no momento. Então, eu me senti bem mais tranquila, bem mais à vontade nesse sentido, né, porque eu também acreditava nisso, que ele cumpriu, sim, o seu papel para aquele momento. São coisas diferentes, é a mesma coisa que nós ficarmos discutindo o que é melhor, né, o que é pior, a faculdade presente ou a EAD, não, são processos diferentes, né, cada uma tem a sua importância, seu papel, dentro do seu processo, né, e das suas condições. E seria isso, então, agradeço, deixo o meu contato, né, se alguém quiser entrar em contato, estou no Face, no Insta, meu celular, fico à disposição. Eu acho que seria isso, né? Não sei se fez sentido para todos, mas essas são as experiências que eu tinha, então, para dividir nesse momento aí. Olá, boa noite, Maria Cristina. Então, eu sou a Cláudia, estou aqui substituindo a Vanessa, que teve um contratempo técnico, e para te agradecer muito toda essa fala, toda essa disposição, esse trabalho lindo que você acabou de apresentar para a gente, assim, acho que isso é só um encontro inicial, né? Porque a gente tem muito que desdobrar e trocar, e eu queria te parabenizar, porque o trabalho é realmente excepcional. O Petrópolis da Paz te agradece muito. Na verdade,
a gente até já, o nosso backstage aqui já avisou que a gente já está com o nosso horário super né, no limite, mas a gente te agradece imensamente, já fica aqui colocado um convite para a gente voltar a falar sobre isso, sobre essa questão mesmo do virtual, né, que apesar da gente sentir um pouco essa ausência da presença, mas é uma presença verdadeira, a gente só não está pegando e a gente precisa se apropriar disso, né, para avançar. E é isso, deixar o agradecimento do Petrópolis da Paz e que a gente possa engrossar cada vez mais o calibre dessa corrente do bem e que mais e mais escolas e mais municípios e mais pessoas possam sair multiplicando isso, porque é só assim que a gente vislumbra uma sociedade mais equilibrada, né, para a gente poder viver. E quase meus filhos, né, e esses meus projetos, e fico à disposição, né, para falar. Eu gosto muito de falar para professores e para as pessoas sobre a questão da criança interior e da resiliência na educação, principalmente nesses momentos agora, né, que eu venho falando sobre a questão da resiliência na educação, que não é só para o momento de distanciamento social, né, mas é para o pós-pandemia e para a vida, trazer a resiliência para a educação, né, e trabalhar muito isso. Então, seria isso. E aí a gente leva isso para o mundo, né, e consegue trazer uma qualidade de vida melhor, porque a gente está precisando. Obrigada, Maria Cristina, boa noite. E espero que a gente continue desdobrando, com certeza a gente vai desdobrar. Ok, muito obrigada. Fiquem com Deus. Prazer.